Bom, eu começo limpando a pele, tá? Novamente usando a minha água micelar de costume. E agora aplicando o tônico, tá? Com o algodãozinho limpo, também, né? Um novo algodãozinho, claramente. Lembrem-se, tá? Quando a cliente estiver com algum machucadinho, igual essa modelo estava no dia, você não vai passar, tá? Nada em cima se ela não quiser, tá? Eu não recomendo que passem produtos que vão arder, por exemplo. Passei uma brumazinha fixador para ajudar a aderir melhor a maquiagem e sequei. Em seguida, eu fui com o meu Sérum 24K, né? Nosso produtinho de cuidado de pele. Como vocês podem ver, em todas as maquiagens eu uso ele, porque eu gosto que a pele esteja tratada, né, e continue sendo tratada mesmo com o uso da maquiagem. Eu priorizo muito que a pele esteja sendo sempre bem cuidada, independente, né, se está maquiada ou não. Então, eu espalho o produtinho até que as partículas de ouro sumam, né? Sejam absorvidas aí pela pele, que sejam dissolvidas. O calor da mão ajuda, tá, gente? Por isso que eu sempre aplico com a mão mesmo. Esse produtinho já ajuda a dar uma firmeza na pele, então faz bastante diferença aí no momento da maquiagem, pelo menos. Eu dou uma secadinha, né, uma ajudinha com o ventiladorzinho e em seguida eu já venho aplicando um hidratante labial, tá? Para que enquanto eu faço a maquiagem da face, a pele dela fique hidratada. Eu optei por aplicar ali o hidratante da MAC Strobe Cream, por isso dessa luminosidade diferente, certo? Como vocês podem ver, é uma amostrinha, tá? Por isso que é pequenininho. E ele rende bastante, tá, gente? É um produto bem legal, ele deixa a pele muito bem preparada, muito bem cuidada. Eu recomendo esse produto. Eu não citei ele na necessaire, tá, de maquiagem, mas fica a recomendação. Strobe Cream da MAC Cosmetics. Ele tem com várias cores aí, porque ele tem uma luminosidade, como vocês podem perceber, só que ele fica sequinho, tá? A luminosidade fica, mas a pele fica sequinha. Não ressecada, tá? Só sequinha. Parece até que nós passamos óleo, né, na pele. Para pele madura é muito bacana esse brilho, porque devolve um pouco do viço, né, que a pele madura normalmente perde, que é esse brilho aí refletido pela luz. Então, esse produto é muito legal. Agora eu vou entrar com o corretivo, né, que é específico para a região de olhos. É o famoso da Maybelline que eu mostro sempre. E eu não aplico com a esponjinha porque eu acho que aquela esponja ela fica um pouco nojenta, então eu prefiro aplicar assim mesmo, tá? Eu coloco na pele sem usar a esponjinha e depois com a esponja higienizada de maquiagem normal, eu venho espalhando aí pela região. Então, comecei dessa vez pelo corretivo e fui espalhando aí em toda essa parte dos olhos aí da olheira. E eu já desci um pouquinho com o corretivo para ficar, né, mais esfumadinho, não ficar tão marcada a região que eu apliquei ele.
Eu já uso o corretivo como se fosse um primer de sombras, tá? Então, é por isso que vocês não me veem aplicando o primer de sombras, mas eu já faço essa função com o próprio corretivo para ter uma aderência melhor, né, do produto que eu vou usar em seguida, ou seja, as sombras. Mas se você prefere usar o primer, pode usar também. Agora eu vou começar a aplicação da base. Eu fiz isso porque eu pinguei uma gotinha de Oil Shine, tá? Na base que eu quis passar. E eu fiz essa aplicação de forma diferente para vocês verem que também é possível, tá? Nessa aplicação eu coloquei um pouco mais de base do que normalmente eu coloco, porque eu sei que vai ter gente que vai querer aplicar assim. Então eu fiz uma demonstração. Então eu usei o pincel língua de gato, né? Ele naturalmente já coloca mais produto. E aí eu vim dando acabamento, então, com a esponjinha que eu apliquei o corretivo, que é aquela de microfibra que absorve bem pouco produto. Lembrando que a gente tem que esfumar, tá? Essas bases aí sempre na raiz do cabelo para não ficar com aspecto de máscara. Observem que antes de esfumar com a esponja, ficou aquela marcação, tá, gente? A marcação não é legal, então esfumem bem. Cuidado para não manchar o cabelo quando for fazer essa aplicação. Então, por isso que eu até recomendo fazer com a esponja, porque a esponja ela ajuda a aplicar esfumando, então não fica marcado, tá? Eu vou retirando, ó, excesso de corretivos, acúmulos que ficam na pálpebra, para na hora que eu for selar eu não ter problemas, né, de linhas marcadas. Eu vou cobrir, tá, esse machucadinho da boca dela. Ela me pediu para fazer essa cobertura, então eu vou fazer, só que lembrem-se sempre que não se deve colocar nenhuma ferramenta, tá, em machucadinhos, seja cílios, né, por exemplo, se a pessoa estiver com alguma infecçãozinha no olho, não coloque e depois coloque de volta esse pincel em contato com o produto, tá? Senão vocês vão contaminar o produto inteiro. Então, usem pincéis descartáveis ou, no caso, pincéis que vocês vão poder higienizar antes de fazer entrar em contato com o produto novamente. No caso, como eu ia usar o pincel e a esponja só nela e não ia colocar de volta no produto, né, dentro da embalagem, então eu usei a própria esponja para cobrir. Mas o caso de vocês, ó, estão vendo? Eu usei o pincel porque o pincel eu não ia colocar em nenhum produto, eu não ia por dentro da embalagem. Eu usei a plaquinha, então foi totalmente higiênico. Façam dessa maneira. No caso, a esponja aí vocês vão ter que fazer higiene depois, tá? Do pincel, da esponja, para não permitir aí a multiplicação de micro-organismos. E jamais, gente, jamais usar um produto sem ter higienizado antes, tá? Não usem aplicadores aí de uma cliente para outra sem higienizar antes, principalmente se a cliente tiver machucadinhos, acne, coisas do tipo, né? Para não ter perigo, não ter nenhuma possibilidade de contaminar a próxima cliente. Agora eu venho selando, tá? Essa maquiagem, essa pele com o pó translúcido. Eu sempre uso um pincel fofo porque eu acho que eu consigo depositar o pó sem fazer ficar muito pesado. Quando a gente coloca com esponja ou outros pincéis, a chance de fazer o pó ficar muito concentrado e enrugar essa pele é muito grande.
Agora eu vou passar para o contorno em pó. Quanto mais fofo for o pincel, menor a chance do seu contorno ficar marcado. Então, para você que não tem muita prática, eu recomendo que não pegue um pincel muito pequeno. Por outro lado, o pincel menor, ele te dá mais precisão. Então, conforme você for aperfeiçoando a sua técnica, né, use pincéis menores. Então, enquanto você não tem muito domínio sobre quantidade de produto, aí você usa o pincel um pouquinho mais fofinho. Depois que você já souber, né, dosar aí a quantidade de produto, você pode pegar um pincel um pouco mais fino, um pouco menor, para poder, então, fazer aí o seu contorno. Mesmo vale para a iluminação. Lembrando de não usar o pincel muito grande, né, para não ficar aí uma maquiagem descontrolada com o produto misturado no rosto todo, né? Agora eu venho aplicando o iluminador, fazendo o que? Czinho de sempre. No nariz também gosto de aplicar um pouquinho. No queixo e no centrinho ali da testa, próximo aos olhos. Agora eu venho aplicando blush. Eu sempre escolho blushes que são próximos ao tom de pele quando a pessoa está corada naturalmente. Eu acho que fica melhor, tá? É uma referência, então eu gosto de usar esses tons que a pele naturalmente teria. Aí eu venho agora com um pó bem fininho, selando a região dos olhos novamente. Vou fazer as sobrancelhas agora. Vou penteando, deixando os pelinhos aí na forma que eu quero que fique. Dessa vez eu vou usar um produtinho em pó para mostrar para vocês que também é possível fazer a sobrancelha usando sombra em pó. Eu sei que a maioria das pessoas acaba gostando mais, né, por ser mais fácil de acertar com a sombra em pó. Mas eu considero que dá mais trabalho no sentido de acertar o tom, tá? Não é sempre que vocês vão encontrar produtos de sobrancelha em pó na cor adequada para a sobrancelha de vocês. Então, tenha cuidado, tá? Mais uma vez que você escolheu o tom certo, pode fazer sem medo, que vai funcionar igual. E fica até mais natural, tá? De todas as formas, eu acho que a feita com a sombra em pó é a mais natural, no sentido de ser a mais clarinha de todas, sabe? Fica um pouquinho mais... Fica um pouco mais natural mesmo. Estão vendo? Ó, de uma para outra, a gente não tem muita diferença, tá? O pó, ele não dá volume, ele não marca, então é muito mais fácil de trabalhar aí, talvez, para quem tá iniciando. Eu, hoje em dia, gosto muito do gel e da pomadinha, tá? Mas fiquem à vontade, né? Como eu disse, tudo na maquiagem é adaptação. Quando a sobrancelha é muito falhada, eu acho mais difícil corrigir com pó, tá? Então, se for o seu caso, se for muito falhada, talvez você vai se dar melhor também com o gel ou a pomada. Aí eu venho, tá, com aquele gelzinho natural para acertar aí o tom da sobrancelha dela, que é bem quente o cabelo, né? Então, a sobrancelha tem que acompanhar aí para ficar mais natural. Estão vendo, ó, de um lado para o outro como muda? Eu conseguiria usar os dois lados, tá, nela, mas eu prefiro que fique o mais perto possível do tom do cabelo.
Agora a gente levanta ali aquela pálpebra e eu vou depositando, tá, a sombrinha. Lembrando, novamente, começo por aquele tomzinho que é próximo ao tom de pele dela, tá? Para não já chegar com um tom muito escuro, porque depois a gente vai ter muita dificuldade, né, de fazer uma transição natural. Eu continuo escurecendo, né, naquela escala de marrons, tá? Cada vez que eu quero escurecer, eu vou no marrom mais escuro, mas eu nunca coloco muito de uma vez, eu sempre vou acrescentando aí as camadas e escurecendo conforme a necessidade. Eu nunca recomendo que vocês peguem muita sombra de uma vez e apliquem, porque isso vai fazer com que o olho manche, tá? Então, vai tornar muito mais difícil esfumado. Agora eu comecei a trabalhar com preto, então viram que eu peguei uma quantidade, apliquei e depois eu já comecei a esfumar sem pegar mais. Por quê? Se eu já viesse com o preto na potência total, né, na cor que eu quisesse que ele ficasse no final, para esfumar seria muito mais difícil e o preto ele tem uma facilidade muito grande de manchar a pele, a maquiagem, né, no caso. Então, trabalhem aí aos poucos, estão vendo como eu fiz? Coloque um pouquinho, ficou claro? Pegue mais, coloque, esfume e vá fazendo dessa forma, assim. Vai ser muito mais difícil errar, vai ser muito mais difícil manchar e o resultado vai ficar muito mais bonito no final, vai ficar muito mais harmônico, né? Aí eu comecei a esfumar as bordas, né, pra gente ter um resultado um pouco mais naturalzinho, a transição, né, não ficar muito dura. Eu prefiro fazer assim, como eu já falei pra vocês. Depois de aplicar e cheguei no tom que eu quero, aí eu vou esfumar as bordas pra poder, então, levantando a pelezinha, né, as dobrinhas, pra gente ter sombra em todo o olho. Se você achar que passou muito, você pode passar o dedo ali de leve e dar uma corrigida. Agora eu já vim aplicando um pigmento que se chama Naked, né, que é do tom da pele dela, e ele tem uma cintilância muito suave. E aí eu fui colocando no canto interno, levando ali mais ou menos para o limite desse esfumado preto. Então eu fui aplicando e depois eu me preocupei em esfumar a borda entre o pigmento Naked e a cor preta. Eu acho esse pigmento muito bonito. Olha só como ele fica, como o próprio nome diz, né, Naked, fica nude nela. É legal esse pigmento porque ele tem o nude para os variados tons de pele. Então ele tem o nude de pele clara, ele tem o nude
o naked de pele média, né, morena, e tem o naked de pele negra, então fica bem legal. E aí a gente já começa a construir o esfumado inferior ali, né, usando um marronzinho mais claro, o primeiro que eu usei no esfumado, e depois eu vou escurecendo também, para conseguir o mesmo degradê, só que em menor escala, né, porque nós vamos fazer aí a parte inferior dos olhos. Esse marrom, ele é um pouquinho mais rosado, tá? Do que o que eu usei em cima. Então, ele dá uma diferencinha na maquiagem, ó. É um tonzinho, um marrom mais avermelhado, só que é um marrom bem mais claro. Aí eu vou pegar um pincel de esfumar bem mais magrinho, bem pequenininho, e vou esfumando ali. Pego um marrom mais fechado, mais escuro, e vou aplicando ali bem rente à raiz dos cílios, tá? Por cima desse marrom mais avermelhado, só que eu não desço tanto com esse marrom, justamente porque eu não quero cobrir, né, o degradê, eu quero que exista uma diferenciação entre as duas sombras. Estão vendo, ó? Agora eu vou passar o lápis preto na linha d'água, lembrando que eu escolhi um lápis à prova d'água, justamente porque ela lacrimeja muito e eu quero evitar, né, que esse lápis escorra junto com a lágrima. Agora a gente aplica a máscara de cílios. E eu começo a fazer o meu delineado. Eu já ensinei para vocês, né? Na hora de delinear, vamos levantando a pele. Aplique primeiro na raiz dos cílios e depois vocês vão engrossando de acordo com a necessidade do olho que está sendo maquiado. Tem olhos que não tem, né, a pálpebra caidinha, então a gente não precisa fazer isso de ficar levantando. Mas normalmente a pele madura tem a pálpebra mais flácida, então a gente tem que fazer sim esse procedimento de levantar e ir ajustando o delineado, né, até que ele apareça. A gente vai fazer sim um delineado mais grossinho para que quando a pele esteja no seu estado normal, ó, o delineado apareça, né? Vou fazer o mesmo procedimento do outro lado. Não puxem demais, tá? Também a pálpebra para não ter risco de o delineado ficar torto. Aí eu vou colocar os cílios postiços ali com a mão mesmo e depois eu uso, tá, a pinça para ir encostando ali onde eu achar que ainda foi preciso, que com a mão eu não consegui, né, fazer ficar no lugar. Peço para a cliente abrir os olhos, aí eu vou verificar se está no lugarzinho. A cola é branca, mas quando ela seca ela fica transparente, tá? Não se preocupem com isso. Aí eu peço para a cliente abrir os olhos, eu verifico, tá? Se não está incomodando, se está no lugar certinho. E aí eu já começo então a aplicar o batom. Primeiro eu aplico o lápis de lábios, passo o contorno, é o tom bem próximo ao tom dos lábios dela, né, naturais.
E depois eu venho preenchendo, tá? Com o pincel, com o batom que eu escolhi para aplicar ali nos lábios dela. É um tom mais rosado, mas ainda fica no que a gente considera nude para o tom dela. Mas é como se fosse um neutro mais escurinho, tá? Eu não quis aplicar o vermelho nesse caso, porque nós já fizemos um olho bem escurinho, então para o gosto dela, eu acho que nessa quantidade, nessa proporção já ficou de bom tamanho. Mas se você quiser, pode aplicar o batom vermelho sem problemas também. Vão aplicando o batom aos pouquinhos, né? Observando a simetria entre os lados, para que não fique com diferenças. E aí eu venho para finalizar com a bruma, seco com o secadorzinho e a maquiagem está pronta. O fato de aplicar essa bruma ajuda, tá? A maquiagem a não ficar com efeito de pó tão seco. E depois eu finalizo os cílios inferiores e pronto, já está pronta a maquiagem.